meu nome é Johnny William, como você pode ver. Nosso tema é artes visuais. Mas o que é isso? Artes visuais é todo tipo de arte que está relacionada à visão em si. Cores e formas são o principal elemento dela. E ela tem como objetivo a apreciação, nada mais que isso. Ela tem que ser apreciada. Esse é o motivo dela. Onde se deu o início das artes visuais? O início das artes visuais se deu na pré-história. As artes desse período são chamadas de artes rupestres, e os achados mais antigos se dão no período paleolítico, que é cerca de 40.000 a.C., e no neolítico, que é aproximadamente 8.000 a.C. Esses dois tipos de arte rupestre, onde era que os humanos eles pintavam em fundos de cavernas com sangue animal, dejetos de animal, até mesmo isso, dejetos. E outra é onde eles faziam gravuras em pedras, sendo denominadas essas gravuras como gravuras rupestres. Mas o conceito de artes visuais, como que é isso, né? Essas pinturas, essas gravuras, o conceito artes visuais se deu muito tempo depois. Meu nome é Nathan e eu vou falar um pouco sobre o conceito de artes visuais. Esse conceito surgiu por volta de 1960, com a necessidade de classificar os tipos de artes que lidavam com a visão para serem interpretadas. A principal missão das artes visuais é demonstrar criatividade através de obras que sejam encantadoras aos olhos humanos e demonstrem sentimentos e emoções. Como as artes visuais eram muito amplas, surgiu então a necessidade de classificar elas entre artes maiores e menores, artes plásticas e belas artes liberais e mecânicas. As artes visuais também ajudam na educação infantil, pois ela desenvolve um olhar cultural mais avançado, desenvolvendo também as habilidades sensoriais e motoras. Voltando a falar sobre a história da arte, o primeiro curso surgiu por volta da década de 70 e hoje em dia várias instituições oferecem vários cursos envolvendo a arte. Para compreender um pouco mais sobre a história da arte, existem algumas disciplinas que ajudam, como a filosofia, a comunicação, a semiótica e a estética. Bom, eu vou falar sobre a pré-história, a antiguidade e a idade média. Durante a pré-história, nos períodos paleolítico, neolítico e idades metais, a arte era muito escassa. Geralmente era feita em árvores, rochas, cavernas, com o objetivo de gravar o seu cotidiano, e era feita com barro, frutas, pedras, e basicamente era esse tipo de arte que existia na época. Vou falar da antiguidade, um pouco antes do nascimento de Cristo, lá no Egito, a arte deixa de ser pré-histórica com o surgimento da escrita. Com o avanço na arte, os egípcios eram capazes de modelar aqueles capacetes que iam na cabeça dos faraós, e até mesmo a construção das pirâmides. E esse foi um período muito importante para a arte, que sofreu uma evolução muito grande, mas com a escrita, como eu falei, e foi um período muito demarcado durante esse período de artes visuais. O terceiro período, que é a Idade Média. Basicamente, no período da Idade Média, foi focado totalmente na Igreja Católica. Ela fez um papel muito importante nesse período. Graças a ela, nessa época, foram feitas muitas artes em homenagem à Igreja, à fé. Nesse período foi construído muitas catedrais, igrejas, ainda mais com aquelas pinturas que ficam no teto, que aquilo dizia que chamava mais a fé, atraía mais a fé, vamos dizer assim, e consequentemente atraía mais cristãos. Então nessa época foi muito importante o período das artes, foi quando surgiu aquelas artes muito bonitas que tem nas igrejas do Vaticano, naquela igreja bem famosa do Vaticano, esqueci o nome agora. E basicamente são esses três períodos, a arte que constitui nelas. A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até os meados do século XX. Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura.
A arte moderna teve seu declínio com o final da Segunda Guerra Mundial, dando lugar a outras correntes artísticas da arte contemporânea ou a pós-moderna. A arte moderna tem como principal característica o rompimento com os padrões vigentes. Tal aspecto se principalmente por conta de a arte contemporânea ou a arte pós-moderna. É uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Por isso é denominada de arte após-guerra. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período ex-dominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais e a partir das técnicas inovadoras. Meu nome é Wesley e eu vou apresentar os grandes artistas e as obras mais famosas que eles fizeram. Esta é uma pintura feita por Edvard Munch, que foi um pintor norueguês e um dos precursores do impressionismo e expressionismo alemão. Esta é uma das obras mais reconhecidas em todo o mundo, só não passando da Mona Lisa, que eu vou falar daqui a pouco. Ela é uma pintura que expressa emoção, então possa-se dizer que ela é uma pintura expressionista. O quadro Moça com Brinco de Pérola foi pintado pelo artista holandês Johannes Vermeer. Esta obra é a obra mais famosa do pintor e traz como protagonista uma jovem com ar sereno, doce, um olhar casto e os lábios entreabertos. O fundo preto, que na época supõe ter sido verde escuro, destaca a presença dessa única pessoa no quadro. E como a pintura carrega um senso de harmonia, a técnica do fundo escuro ajuda a trazer tridimensionalidade à tela. Esta obra, que representa uma mulher misteriosa, se tornou, ao longo dos séculos, no retrato mais famoso da história da arte ocidental. A obra também é conhecida como Gioconda, que pode significar mulher alegre, ou a esposa de Giocondo. A obra mais icônica de Da Vinci se encontra exposta no Museu do Louvre, em Paris. Um dos aspectos que chama mais atenção na pintura é o equilíbrio entre o humano e o natural, expresso, por exemplo, pela forma que a ondulação do cabelo da mulher parece ecoar nas águas do rio atrás dela. A harmonia entre os elementos parece ser simbolizada pelo sorriso de Mona Lisa. Quanto às técnicas utilizadas pelo artista, se destaca o esfumato. Segundo Gil Varassi, o pintor, arquiteto e biógrafo de vários artistas do Renascimento, esta técnica foi criada para primitivos flamengos, mas foi Leonardo quem a aperfeiçoou. A pintura apresenta uma mulher sentada mostrando apenas a parte superior do seu corpo. No fundo, uma paisagem que mistura a natureza e a ação humana. O corpo da modelo surge numa estrutura piramidal. Na base estão as suas mãos, no vértice superior seu rosto. O sorriso ambíguo de Mona Lisa é sem dúvida o elemento do quadro mais tem captado a atenção de quem o observa. Potenciou diversas leituras e teorias, inspirando textos, músicas, filmes, entre outros. O Pensador é uma das mais famosas esculturas de bronze do escultor francês Auguste Rodin. Retrata um homem em meditação soberana, lutando contra uma poderosa força interna. Originalmente chamado de O Poeta, a peça era parte de uma comissão do Museu de Arte Decorativa em Paris, para criar um potencial monumental baseada na Divina Comédia de Dante Alighieri. Cada uma das estátuas na peça representa um dos personagens principais do poema épico. O Pensador originalmente procurava retratar Dante em frente aos portões do inferno, poderando seu grande poema. A escultura está nua porque Rod queria uma figura heróica. Eu vou falar sobre fotografia. Fotografia é uma técnica de criar imagens em posições luminosas e super fotossensíveis. A primeira foto aconteceu em 1826.
pelo francês Jasper. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído apenas por uma pessoa. Diversas descobertas ao longo do tempo foram somadas para que fosse possível desenvolver a fotografia como conhecida hoje. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip hop. Para este movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos, ou seja, o grafite reflete a realidade das pessoas. Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade artística e do outro não passa de uma poluição visual e vandalismo. A pichação ou vandalismo é caracterizada pelo ato de escrever em muros, edifícios, monumentos e vias públicas. Os materiais utilizados pelos grafiteiros vão desde tradicionais latas de spray até látex.